Estou lendo aqui, doutor Rodrigo, a missão da ANEEL: proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Portanto, estão certos todos aqueles que disseram que o alvo, o objeto de uma necessária modernização do sistema tem um foco. O foco é o usuário. Agora, que sobre fiscalização é mais difícil falar, né, presidente? Sobre fiscalização é muito mais difícil falar. Ou seja, eu até ia perder o fio da meada nesse momento. Mas é nesse sentido que eu inicio, repetindo o fato que motiva, inclusive, a realização de uma audiência pública no meu estado depois de amanhã. Nós temos esse dispositivo regulatório, incluindo o Tribunal de Contas, que, no caso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, já interveio. O Tribunal de Contas de Santa Catarina já ponderou à Celesc que não é correto impor aquela desigualdade de energia elétrica daqui, que é o motivo do que eu estou falando. No seu enunciado, eu não sei de que estado o senhor é, não sei se em São Paulo tem alguma pequena distribuidora de energia elétrica, né? Não sei qual é a tarifa dela, na relação que eu tenho de pequenas empresas. Deixa eu ver se eu acho aqui de São Paulo. Na minha relação não tem São Paulo. São 14 empresas de pequeno porte e eu não vejo aqui a sigla São Paulo. Mas pequeno de São Paulo é que o pequeno de São Paulo deve ser meio chinês, né? Mas eu estou falando de pequeno mesmo. Estou falando de pequenas empresas que têm menos de 10 mil consumidores. Você imagina o custo operacional disso? Quer dizer, então, quando todo esse dispositivo falha e permite a ocorrência disto, mesmo que fosse para um cidadão, tudo falhou. Tudo. Falhou o Tribunal de Contas, falhou o Judiciário, falhou o Ministério Público, falhou a engenharia, falhou a administração e o governo nos seus 3 níveis. Porque o sujeito morar num município em que 60% do território paga uma tarifa maior do que os vizinhos do mesmo município, a leste e a oeste, e essa tarifa é a maior do Brasil, isso é a falência do sistema regulatório sob a ótica do usuário, basta um. Então, esse é o caso que determina a minha insistência na busca de uma solução que não seja mexer em subsídio, como foi aqui falado. Eu acho que mexer no subsídio, recorrer à CDE, nós deveríamos, nesse momento, pensar em novas formas de geração, de distribuição, fazer um hedge para o mercado, para não dar uma oscilação muito grande. Teria que ser uma coisa mais moderna. Agora, subsídio para manter o rombo no casco, isso é um vício, né? Isso é errado, porque você, há muitos e muitos anos, caiu um ministro da Agricultura, que era muito popular, passou a ser impopular quando disse: isso é colocar sal em carne podre. Porque em vez de tapar o buraco, que já seria alguma coisa, é botar mais uma bomba de água para fora. Vai custar. Então, essa é a questão tópica que determina essa audiência pública e que determina a minha insistência no seguinte: ou o sistema se valida através de decisões que contemplem pelo menos o que é razoável do consumidor, ou ele está dispensado.
Deleta, inclusive, o sistema político. Deleta, inclusive, o legislador. Não está funcionando. E quanto a esse movimento mais importante, falando agora do verdadeiro sentido dessa reunião, eu fiquei muito satisfeito com o que ouvi sobre as questões estruturais. Não tenho nenhuma dúvida que o Brasil não pode descurar de, tendo a sua dimensão continental, o desequilíbrio demográfico, né, de grandes extensões e pouca gente e muita densidade, comparando unidade federada. Do Amazonas, você tira Manaus, que tem 60% da população do estado, do maior estado do Brasil, e olha o Distrito Federal, você vê o que é a diversidade de densidade demográfica. Segundo, de distância. Terceiro, de transmissão de energia. Então, tudo que nós tivemos de modelo autônomo deve ser explorado. Ontem conversava com um colega senador que dizia, do Piauí, o nosso amigo Marcelo Castro, contando o que ele pôde fazer, né, em termos de uma fazenda que gera a sua própria energia e, em pouco tempo, ele amortizou o capital investido e ninguém sabe nem que ele está produzindo energia. Isso é um caso concreto, né, de uma propriedade, e quantas mais existem. Então, favorecer modelos autônomos, sem dúvida alguma, me parece, como foi registrado aqui, uma necessidade, e esses autônomos serão desiguais, serão diferentes, seja no caso da energia solar é diferente, o nordeste do Brasil e o sul do Brasil, e ele até fazia um complemento muito interessante. Tudo aquilo que a gente considerava ruim passou a ser bom, né? Desde o tamanho do furo do poço, a profundidade do furo do poço, de onde ele tira água, até a energia que ele gera para poder puxar a água e depois distribuir por gravidade. Então, tudo que era ruim passou a ser bom, desde que o modelo autônomo se conforme às peculiaridades locais. Então, acho que a tarefa é muito importante e a reguladora está lá para isso, né, chefe? Está lá para proteger aqueles que naquele modelo, no modelo atual, ou naquele modelo tecnologicamente possível agora, são os menos favorecidos. E quero concluir dizendo o seguinte: é muito difícil ter um sistema legal que contemple a evolução. O doutor Mário Menel deve saber, eu não sei se tu conheceste aquele documento, que em 1959, o presidente do BNDE mandou para as centrais elétricas de Santa Catarina e para o governador do estado, que era o Heriberto Iuzzi, dizendo o seguinte: o governo de Santa Catarina tem que encampar para a Celesc todas as produtoras de energia elétrica autônomas. Ou seja, a Impressul, a empresa de Joinville, a Elfa, com perdão da má palavra, dizia o jornalista criticado, dizendo a Elfa, com perdão da má palavra, porque era um palavrão, mas Joinville, Blumenau, Chapecó, Lages, que tinham suas empresas locais, sob pena de não haver financiamento do BID para a linha de transmissão da Sotelca, que era a Sociedade Termoelétrica do Capivari, em Tubarão. Ou seja, era uma determinação com pressão para estadualizar e estatizar. Mas o mais fantástico, eu já falei isso para o doutor Ricardo Cirino, sabe quem é que assinou esse documento? Roberto Campos. É isso que torna, o que mostra como é pendular a recomendação. Uma hora pode ser para cá, outra hora são as circunstâncias e a evolução que determinam. Então, eu acho que essa legislação, são duas iniciativas, né? Eu acho que podem se completar e o nosso senador Márcio Rogério tem o preparo legislativo para apreender esse desafio, e eu não tenho dúvida de que a aprovação de um modelo que não seja perfeito, mas que aperfeiçoe o que nós temos hoje é absolutamente indispensável.
Em compensação, voltando ao assunto original, o Tribunal de Contas da União também tem que olhar isso. O Ministério de Minas e Energia, vocês vão se ver muito mal se nós não conseguirmos resolver o problema inicial que eu mencionei. Muito obrigado.